Fala pessoal, tudo bem? Tentei fazer a live, né? Mas enfim, conexão bem complicada aqui. Daí decidi mesmo assim gravar o conteúdo e vou estar colocando, né? Provavelmente você está assistindo aí no Instagram ou no YouTube, tá? Então, é só para explicar, dar uma breve introdução do que é esse recap aí da semana. Eu quero trazer uma linha de conteúdos para vocês aí. E um dos conteúdos que eu quero fazer também é esse recap da semana. Um vídeo bem prático, né? Ou seja, o que é esse recap? É recapitular a semana. Dar uma passada pelas principais oportunidades que nós tivemos ao longo aí da semana no índice e no dólar, né? Principalmente nas oportunidades que nós tivemos em sala. E, né, principalmente as oportunidades que nós tivemos em sala. E também as oportunidades que muitas vezes acabam passando e a gente acaba não participando. Uma das coisas que eu sempre compartilho para a galera em sala, não só analisar as oportunidades técnicas, né, que a gente acabou participando, mas também as oportunidades que foram técnicas e muitas vezes acabou hesitando em entrar na operação, entrar na oportunidade, enfim, estar realizando a operação, né? Isso é muito importante, né? Eu quero que esse vídeo seja bem prático. Esse primeiro vídeo aqui vai ser basicamente até como que eu posso dizer, um piloto, né? Um vídeo piloto, introdutório, né? Explicando um pouquinho mais, e aí acredito que nas próximas oportunidades eu vou estar lapidando aí também, trazendo aí um conteúdo ainda melhor, né? Aproveito também para curtir o vídeo, para deixar teu comentário. Comenta um pouquinho também abaixo aqui, se você estiver no YouTube ou se você estiver assistindo pelo Instagram, como que foi a tua semana, as oportunidades. Compartilhe também as dúvidas, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você conseguiu esclarecer tuas dúvidas também. E se você teve outras dúvidas também, eu peço que você comente aqui embaixo para mim estar respondendo e estar ajudando vocês. Beleza? Vamos lá para análise, então. Eu vou alterar a tela aqui e eu aproveito para também desativar aqui a minha webcam, né? De repente você vai assistir pelo Instagram e aí na tela do celular possa ficar um pouco pequena. Então tá, vamos lá. Eu vou começar pelo dólar, né? Começar passando pelo dólar aqui. E aí na sequência eu vou para o índice. Vamos lá. As marcações, como eu opero um pouco mais, eu opero enfim, como todos nós operamos sempre pela configuração do mínimo, né, o código do mini. Porém, eu faço algumas marcações as marcações, né, eu faço sempre pelo WDL Foot, enfim, até pela questão dos estudos, né, os estudos macros também, né, por exemplo, aqui o diário semanal, né, então eu faço aqui pelo WDL Foot, que é o continuado, e eu consigo estabelecer esses estudos aqui, esses estudos macros, né? Então, eu também faço as demais marcações nos 5 minutos por aqui. Vamos lá, então, analisar o que nós tivemos aí ao longo da semana. Vamos aqui para o primeiro dia da semana. Segunda-feira, dia 7, né? A gente teve um mercado, e isso até compartilhei que nós estávamos aí no movimento de queda, né? Um movimento que buscava queda, né? Aqui o cenário macro. E dentro da minha avaliação aqui, ele estava em uma consolidação aí para continuar rompendo, né? Para continuar rompendo. Eu sempre compartilho isso que para você mensurar aí qual que é a expectativa do mercado aí, qual que tende a ser a força do mercado, é você olhar para os gráficos maiores, né? Ou seja, o tempo gráfico maior, para o semanal, para o gráfico diário, né? Então você consegue aí entender um pouquinho mais quais são as expectativas. E no dólar eu venho comentando a respeito desses alvos na queda, inclusive um dos alvos aí, que daí ao final aí desse recap eu vou dar mais uma passadinha também,
mas eu vou para os gráficos maiores na sequência. Eu quero me atentar aqui realmente às oportunidades no intraday, né? Essa análise macro eu não vou estar fazendo ela aqui agora, né? Mas vamos lá. O cenário macro realmente era uma tendência de baixa. E qual foi a oportunidade? Realmente, para várias pessoas, entrar num trade como esse, né? Acaba sendo muito arriscado. Essa foi a nossa oportunidade aí na primeiro trade, na verdade, da semana. Foi esse aqui. Então, compartilhando um pouquinho com vocês, o porquê que nós fizemos esse trade. Aquilo que eu comentei, né? O macro era uma tendência de baixa. Eu, particularmente, gosto muito de pegar essas operações aqui. Esses trades aqui, eu gosto muito de participar deles, porque são trades que eles estão para romper uma determinada região importante, e quando eles rompem uma determinada região importante, como essa faixa de suporte, eles tendem aí a ter uma amplitude maior dos movimentos, né? Ou seja, tem muita gente, tem muitos compradores aqui defendendo essa posição. E o que que acontece? Quando nós temos o rompimento dessa região, né, nós temos players aí buscando rompimento, os demais players que estão na ponta contrária aqui, né, como a gente bem sabe, o stop dos compradores são a venda. O que que acontece quando eles são estopados, né, junto com o fluxo vendedor? Né, nós temos aí uma amplificação do movimento. É isso que aconteceu aqui. Confesso que até olhando na sequência, realmente foi um trade aí mais agressivo, né? O que eu compartilhei, inclusive, isso no dia, né? Isso aí foi segunda-feira, logo às 9h40 da manhã. O que eu compartilhei? Um trade aqui, entrada de gift, né? Não é um gift perfeito, mas nós tínhamos aqui no Candle 11, observa a barra, né? Que o volume financeiro elevado, numa barra de força. Então é como se fosse um gatilho para você entrar aqui e com o stop logo aqui em cima já, né? Essa é a ideia, você entrar aqui com o stop em cima. É um trade mais agressivo, realmente. E ainda comentei que a nossa expectativa seria minimamente 13 pontos aqui, né? Um stop aqui 10 pontos, minimamente aqui 13 pontos, para quem segurasse, essa era a ideia, segurar, isso que nós buscamos aí. Então, esse foi o trade, o primeiro trade. Avaliando, o que nós poderíamos ter buscado aqui nessa operação, né? Onde que nós poderíamos ter buscado a entrada? Nesse gift aqui em cima. Aqui seria uma oportunidade interessante. Aqui nós poderíamos ter tomado posição já na ponta vendedora e participando desse trade, né? Então fica comentado aqui com vocês. Uma configuração que eu uso, para quem não está acostumado, de repente está assistindo a primeira vez o vídeo, quando é azul, assim, são oportunidades técnicas, né? Ou entradas técnicas que eu poderia ter participado. Verde são oportunidades que foram que eu fiz a entrada e resultou em um trade lucrativo, né? Um trade positivo, tá? Esse trade aqui a gente está falando aí em, né? Como que eu faço as operações? Rapidamente comentando para vocês. Eu faço sempre parcial. Eu busco fazer uma parcial, muitas vezes uma parcial mais rápida até, né? Então até inclusive no primeiro alvo, muitas vezes 61,8, né? Eu faço uma parcial. Particularmente não tomo mais contratos, não, né? Não faço. Às vezes faço alguns acréscimos aí de contratos, mas é bem raro isso, né? Eu particularmente o que eu faço é já realizar uma parcial, deixar o stop no break-even, ou seja, aqui, né? Se eu entrei aqui, meu stop no break-even, e eu deixo a operação rolar até os demais alvos, ciente que eu posso voltar. Estopar no break-even os demais contratos, né? Mas essa operação, só para compartilhar com vocês, foi uma operação aí que rendeu aí 70, chegou a bater 72 pontos. A expectativa de alvo, passando rapidamente para vocês aqui, foi essa máxima e essa mínima, né? Então, essa pontuação, entrada aqui e chegou a bater aí 72 pontos. Uma saída, né, do trade de 61 pontos, né? Então, esse foi o total desse primeiro trade. Né? Então, lembrando vocês aí o primeiro trade lucrativo, né? Onde que nós teríamos mais entradas? Aquilo que eu sempre falo, né? Segue a tendência, né? Não tem como operar contra a tendência. Então, o segundo trade, nós teríamos aí uma posição, uma tomada de posição, poderia ser aqui. Eu gosto muito desse gatilho na média. Eu, particularmente, entraria aqui. Só que se você parar para pensar, se eu entrasse nesse 39, provavelmente aqui no 31 eu teria entrado e tomado stop também. Como eu já estava no trade, o que eu poderia fazer? Adição de contratos, né? Adição. Mas aqui sim, o 31 é um gatilho para entrar na operação. Porém, se a gente olhar aqui nesse cenário, ele acabou falhando, né?
Ele falharia e iria fazer mais um ponto aqui em cima. Então, muitas vezes é normal isso acontecer. Você busca a entrada no candle aqui já na média de 8 com a 20, mas ele faz uma correção um pouco mais acentuada, né? E sim, aqui no 39 também daria entrada. Então, a gente está falando que um stop aqui provavelmente daria para quem fosse entrar, né, nesse tipo de entrada que a gente tem no mercado comum do nosso trade system, um stop de 8 pontos, e novamente aqui acionaria uma tomada de posição de mais 7 pontos aqui, só que essa daí seria lucrativo, né? Por isso que é importante entender stops curtos, né? Stops técnicos curtos, e quando você entrar nas posições, você buscar extrair o máximo de pontos, sempre o quê? Buscando os alvos, né? Por isso que eu uso também os alvos para trazer expectativas aí dentro do risco-retorno. Então, a gente está falando em 7 pontos, por mais que você tenha tomado 7 pontos aqui, a gente está falando em mais 7 pontos aqui, e aí com uma amplitude aí, claro, no alvo, né? Aqui acabou passando. Poderia buscar o alvo de 161.8, mas buscou o alvo de 100%. Então a gente está falando em 44 pontos, né? Extremamente um trade extremamente lucrativo a favor da tendência. O que eu posso pontuar aqui com vocês também? Médias, né? Então, o que acontece? Rompe uma resistência, perdão, um suporte, volta a testar esse suporte, ou seja, a troca de polaridade era uma região de suporte, né? Se tornou uma região de resistência, voltou a testar essa região. Nós temos também um contexto de baixa, tendência de baixa também nos gráficos maiores, no intraday também tendência de baixa. E o que a gente pode pontuar aqui a mais também? Confluência das médias e VWAP apontadas para baixo. Então, trade perfeito para estar participando. Quem não participa aqui, é aquilo que eu falo, né? Não quer fazer a venda contra o suporte que ela pode falhar, né? Você busca sempre o pullback, espera romper, não vende esticado, né? Isso também vale para compra, né? Se não comprar esticado, então espera esse movimento do preço, ele faz uma correção, é aquilo que eu falo, ele faz um respiro, ou seja, ele vem aqui, ó, ele vem esticado, né? Ele precisa o quê? Ele deu um sprint aqui de 75 pontos, né? Então ele veio no gás aqui embaixo. O que você espera? Ele dá um respiro, aí fazer uma correção, né, nas nossas médias, né, no par de médias, tá bom? Então foi isso, as entradas aí. Essa foi a única entrada de segunda-feira e aquilo que eu sempre compartilho, né? O dólar, os trades são pela manhã. Quando não acontece trades pela manhã, pode acontecer à tarde, sim, mas o maior fluxo financeiro no dólar pela manhã, principalmente na primeira hora. Tem de acontecer aí até dentro da primeira hora, até as 10h30, mais ou menos. Normalmente é isso, né? Quando o mercado abre até as 10h30, o maior fluxo financeiro no dólar, tá? Depois acaba caindo esse fluxo, tá bom? Então é isso que nós tivemos aqui. Aí na sequência, aquilo que eu falo, quando que você vai começar a buscar compra, né? Primeiro que assim, se você pega essa operação, não há nem por que você ficar mais no mercado, né? A gente está falando de 72 pontos. Aí aquilo que eu sempre compartilho, você espera um trade de reversão, né? Você espera uma estrutura, perdão, de reversão. Aqui, onde que seria aqui uma tomada de posição e ainda um pouco mais arriscada até pelo fato da volatilidade que entrou no mercado aqui, ó. Entrou um fluxo comprador muito gigantesco, né? Então seria aqui, por quê? Rompeu o topo anterior com um candle que de força, ó, volume financeiro acima da média, um candle expressivo rompendo a VWAP, e aí a tomada de posição seria aqui. Stop mais técnico possível no último fundo. Então a gente está falando em 35 pontos. Será que compensa? Não. O que geralmente eu gosto quando faz esse tipo de candle aqui? É esperar um gift. Olha esse inside candle aqui, ó, o candle 100 amarelinho. Então, se a gente tem isso aqui, para você não tomar uma posição aqui, teu stop está aqui embaixo, o que acontece? Você espera essa formação num inside candle aqui. Não precisa ser um inside candle, pode ser enfim, um candle que ele fecha até um pouquinho acima, mas como um gatilho para você entrar na operação, tá bom? Então essa é a ideia, né? Claro que assim, no momento de volatilidade, até num movimento forte como esse, é meio difícil, né? Acabar voltando o movimento, né? Mas é aquilo que eu falo, você tem um trade extremamente lucrativo pela manhã. Você vai ficar se expondo no mercado? Não, né? Não, né? Então, essa é a ideia, pegar as melhores oportunidades, para mim seria essa correção aqui. Perdão, esse rompimento aqui. Não é o que eu gosto de fazer contra a tendência, tá? Mas aqui até tinha feito já uma estrutura de topos e fundos ascendentes. Qual que seria uma outra oportunidade bem interessante aqui também, ó? Essa tomada de posição aqui já na retração, ó, a favor da compra. Então o movimento faz topos e fundos ascendentes. Tô preocupado se esse vídeo aí não vai passar.
vai passar de 1 hora. Tentar acelerar aqui. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Observe que enquanto ele não romper o topo anterior, né? Ele fez fundo mais alto, mas rompeu o topo anterior aqui, a máxima anterior, não. Então você não tem uma estrutura de alta. Agora, quando ele faz esse movimento aqui, ó, e volta a corrigir, opa, aqui eu já tenho uma estrutura de alta. Ó, então eu tenho uma LTA aqui, certo? Já tenho já uma estrutura de reversão e eu posso tomar uma compra aqui nesse candle gatilho aqui, na retração. Olha essa retração de 6,8 aqui. Maravilhosa essa retração aqui, né? Uma estrutura já apresentada, então aqui seria uma posição sim, né? Claro que aquilo que eu sempre falo, você não vai comprar com todos os contratos que você tiver dentro do teu gerenciamento, né? A carga máxima, né? Vamos supor que você já opera com mais contratos, o teu capital permite que você realize esse tipo de compra aqui, com menos contratos, né? Você vai fazer o quê? Vai tomar a posição com uma quantidade bem inferior, né? Vamos supor, eu estou operando com 5 contratos. Eu posso tomar a operação aqui com menos? Sim. Você pode tomar aqui. Quando ele faz esse movimento, você pode fazer acréscimos aqui na operação. Você acrescenta contrato aqui, acrescenta contrato aqui. Ou aquilo que eu falo, né? Você já teve realmente uma manhã extremamente lucrativa. O que, que você vai fazer aqui? Ó? Simplesmente um contrato aqui já vai fazer muita diferença, né? Então fica aí, seriam essas duas entradas. Uma entrada aqui, essa aqui, enfim, bem mais confirmada, porém o stop bem mais caro. E essas entradas aqui acabam sendo que entradas de maior risco, tá? Essas entradas aqui, não de maior risco, elas acabam sendo aí do operador mais arrojado, né? Que você consegue já antecipar um pouquinho mais os movimentos, né? Então seria isso aqui, tá bom, pessoal? Segunda-feira, tá? Nem tinha observado essa retração aqui, né? Agora compartilhando com vocês que eu acabei olhando aqui também. Vamos lá para a sequência, aí o mercado fica chato, né? Vamos ver, aí na terça-feira a gente tem essa possibilidade de trade de VWAP aqui também, ele deixa o pavio, né? Rompendo essa máxima aqui, o primeiro candle do dia, né? Chamando a galera para compra. Aí o que, que ele faz, né? Quando ele tem esse fechamento do candle 3 e aí ele já perde a mínima na sequência, poderia ser uma entrada aqui, aquilo que eu falo também, uma tomada de posição com maior risco, né? Mais arrojado também. Mas seria um trade bem bacana, né? Não participei, tanto que está em azul aqui também. Vamos lá, segundo trade também, ó. Recusa na compra na MM200, né? Média de 200 períodos, né? Também uma compra de reversão. Observe que é importante saber também quando usar a VWAP e quando não usar. Eu, particularmente, quando ele tem esse movimento aqui, né, mais flat, ou seja, mais lateral das médias de VWAP, eu particularmente prefiro ficar de fora. Onde que foi minha tomada de posição? Né? E aqui ainda com menos contratos, né? Candle 31, candle de reversão, de rejeição na média, na VWAP, né? Ficou abaixo. Lembrando que ele já tinha rejeitado mais 2 vezes, então seria o que? Uma terceira rejeição para buscar essa venda e o rompimento dessas mínimas aqui, né? Então, seguindo aqui o trade, vou até apagar esse. Então, aqui, ó. Aí ele fez um movimento, né? Foi lá em cima, né? Pensei até que ele me estopar aqui, porque era o stop um pouco, de certa forma, até um pouco intermediário, né? 11, 12 pontos. Tentou fazer a alta novamente, né? Aqui também o inside candle, né? Daria sim uma oportunidade, daria, mas lembrando, eu sempre falo isso na sala, né? Memória de preço, qual que é a memória de preço da região? Então ficar muito atento. E aqui estava numa memória de preço que não era bacana. Ou seja, estava numa região que estava subindo e descendo, basicamente como um imã na região, né? Então fica mais complicado realmente para operar. Eu até faço entrada, mas o que, que acontece? Menos contratos. E se eu tomar um stop, eu vou buscar de repente uma segunda oportunidade. E novamente tomei stop. Esse é meu gerenciamento, já vou ficar de fora, né? No caso, não foi isso que aconteceu. Esse candle aqui, o stop técnico aqui em cima, não estopou, né? Não estopou. Muitas vezes, o que, que a pessoa faz? Ela vem e protege aqui, ó. Protegeu. Olha que linda essa entrada no 36 aqui também, né? Então a gente teve um inside candle, na sequência também fechamento abaixo, dá para você tomar a posição aqui, ó. Aí, como ele fez esse topo mais baixo e perdeu essa mínima aqui, dessa máxima aqui, ele perdeu a mínima desse movimento aqui, você já pode trazer o stop aqui, ó. Stop que acaba sendo bem técnico, né? Beleza? Então é isso. Aqui também, ó, o 42 também novamente rejeita
E assim, quando ele fica rejeitando, qual que é a expectativa meu? Ele vai vir para baixo. Pode não ter uma queda com tanta amplitude, mas pelo menos um trade aí você consegue pegar 10, 15, 20 pontos mais ou menos. Aqui, na verdade, aqui eu tinha feito uma parcial nesse trade aqui, ó. Quando ele encostou nessa mínima, é aquilo que eu falo, né? Mas o meu gerenciamento fala que tem que ser feito dessa forma. Como você tem que interpretar essas questões também, que são bem relevantes. Quando você tem um movimento dessa forma aqui, ele rejeitando várias vezes aqui também, trabalhando num range mais fechado, meu, você já faz uma parcial aqui. Para quem está operando com contrato, fica um pouquinho mais complicado. Mas aí, olha que bacana que foi o trade, né? O objetivo sim era aqui nas mínimas, né? Até pelo fato de ser uma resistência prévia. E aí a gente está falando aí em 33 pontos, se eu não me engano. 34 pontos. Eu saí com 29 pontos no trade, né? Olha que bacana, né? Até aqui eu poderia dar um ponto contínuo. Observe aqui que dentro do nosso trade system até não foi corrigindo na média, né? Ele não chegou a fazer o contato na média. Eu gosto desse contato na média, ou seja, faz um candle gatilho na média, né? Mas aqui, de repente, para o operador que ele gosta de tomar uma posição com um pouco de maior risco, ele tomaria um stop aqui. Mas stop que não deixa de ser técnico, né? É o melhor mesmo que aquilo que eu falo, né? Você o quê? Esperar o contato na média. E se fizer uma correção na 20, melhor ainda, né? Beleza, pessoal? Então foi isso. Aí nós temos o quê? Um movimento de... Lembra da segunda-feira? Que acabei de explicar para vocês? Topos e fundos ascendentes. Onde que você toma posição? Você não vai ficar caçando fundo. O que você vai esperar fazer? Uma estrutura de reversão. Uma estrutura de reversão, você tem um movimento de baixa. Fez uma máxima, corrigiu, não rompeu essa mínima aqui, e ele vem para romper essa máxima anterior, você já tem uma breve estrutura de reversão, certo? E aí, onde que seria a compra? Espera fazer mais uma correção e você entra num candle gatilho na média. E para mim, eu entraria aqui no 61. Não participei do trade, né? Não participei. Um dia que, como eu falei para vocês, ele voltou para essas regiões aqui, ó, voltou para ficar dentro dessas regiões, ou seja, a memória de preço não é bacana, uma região que tenderia a ser de muita briga, né? Eu poderia tomar a posição aqui, realmente ficar tomando stop, né? E aquilo que eu falo, né? Não gosto de operar nesse tipo de região e fiquei de fora. Mas aí na sequência, só para efeito de, né, educacional, é o que eu estou inclusive fazendo aqui com vocês, né? Então aqui seria essa tomada de posição e aquilo que eu falo, né? Quando você tem um movimento assim, um dia mais assim, que ele trabalha mais numa consolidação, numa memória de preço que não é bacana, você sempre vai tomar as posições com menos contratos. Né? E sempre falo, né? Para quem opera com contrato, fica um pouco mais chato de estar operando, né? Porque você não tem como fazer nem parcial, nem gerenciar, ter mais tranquilidade para você gerenciar uma operação, né? Mas quem opera com mais contratos, você tem que entrar com menos. Você pode participar dos trades, mas sempre dosar a quantidade de contratos, né? E aqui sim é aquilo que eu falo, você de repente toma uma posição aqui, ponto técnico, né? No rompimento, claro, no rompimento do candle 60. Na sequência você faz acréscimo aqui também, né? Você faz acréscimo aqui na operação e você vai trabalhando nos alvos até lá em cima, né? Observe que quando ele rompe a VWAP, o que você pode ter sempre definido no teu trade system? E eu, particularmente, sempre me atento quanto a isso. Não operar contra a VWAP. Eu posso ter perdido toda essa movimentação de alta aqui, certo? Mas eu não opero contra a VWAP. Um detalhe que é bem importante, que é aqui, ó, a partir do meio-dia mais ou menos, aí, 1 hora da tarde, aí, eu já não considero tanto a VWAP, principalmente se ela começar aqui no movimento mais flat, mais lateral, né? Então aqui seria um trade bacana para trabalhar desde aqui de baixo na ponta compradora, a partir do momento que ele fez essa configuração de topos e fundos ascendentes, né? Mas realmente tende a ser uma tomada de posição aí um pouco mais desconfortável aí, principalmente para quem está há pouco tempo no mercado aí, porque você vai para os tempos maiores, você vê que todas as médias estão apontadas contra a tua entrada, né? Então realmente fica um pouco mais desconfortável, tá? E aí, se você não aproveita todo esse movimento, aqui quase eu entrei nesse dia. Ó, o 76, o 576 já teria tomado a minha entrada. Porque ele rompe aquilo que eu falo, ele pode ter rompido tudo, posso não ter operado contra a VWAP aqui, ele rompeu tudo isso, o que eu espero? Correção. Nesse dia, inclusive, eu projetei a FIBO, né? Projetei a FIBO e ele foi buscar o alvo de 61.8. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
né? Eu gosto do segundo, o segundo pivô de alta, né? Que seria isso aqui, ó. Mínima, segundo pivô aqui, ó. Por isso que eu compartilhei. Isso aqui eu compartilhei, inclusive, antes do movimento acontecer, esse 5135, né? Então, por isso que eu tomaria a posição aqui. Tá próximo do 100%? Sim. Mas, ou seja, um movimento forte, ele tende a acontecer isso, corrigir, e novamente aí, vir aqui para cima. Ó, 24 pontos para um stop de 7. Muito bom esse trade aqui. Eu quase tomei posição nesse trade. Então, foi isso aí no dia 8, né? Aí, na sequência, não teve nada, né? Dia 9, mostrar dia 9 para vocês aqui. Dia 9, dia 9 eu não fiz nenhuma operação. Lembra que eu falei da memória de preço? Olha essa região aqui, ó. Então, uma região que é mais complicada para operar, tá? Então, não fiz nenhuma operação no dia 9. Lembrando que foram 2 trades aqui, né? Segunda e terça. Segunda-feira chegou a bater 72, saí com 61. E aqui chegou a bater 34 pontos. Na terça-feira saí com 29, né? Essas seriam as tomadas de posição aqui no dólar, né? Aqui, um gift também, não perfeito, né? Deixou um pouco o candle mais alongado. Observe que ele faz aqui um movimento de correção, né? Em vez do preço ir na média, a média veio escorando no preço após romper essas máximas. Então, tanto no rompimento do 45 quanto nesses candles aqui que corrigiram na média, eles acionariam sim ponto de entrada. Eu particularmente não venderia no 49, né? Eu não faço essa venda de reversão aqui. Não faço essa venda de reversão, é mais delicado, né? Não faria. Olha que lindo esse candle 53 aqui, ó, para entrar no rompimento dele, ó, né? Esse candle 50 aqui também, né? Ou 45. Observe que é a mesma faixa de preço de entrada, né? Ou seja, uma pequena acumulação, né? Um respiro que o mercado dá após esse rompimento aqui forte, ó, que já mostrou volume aqui, ó, acima da média. Aí você vem e toma a posição na compra. Outra entrada também, não estou confortável em fazer a compra. Realmente, aqui era mais delicado, porque ele já tinha aqui uma região de resistência prévia. Mais delicado para você tomar essa compra no pré-rompimento. Não tem problema nenhum você esperar romper, e aí você espera o que? Um candle gatilho, como o 55 aqui para você tomar posição. Aí, até usar os projetados aqui, né, você tomaria posição para ir até o alvo, ó, 61.8. Inclusive está aqui a FIBO, né? Então seria aqui uma entrada aqui para você buscar até o alvo aqui em cima. 40 pontos para um stop de 6 pontos, né? Então realmente poderia ter também aproveitado. Se você não aproveita essas entradas aqui, onde que você pode tomar posição? Aqui, ó, outros 500 gatilhos na média de 20, ó. Tanto o 71 quanto o 75 são entradas técnicas, né? Lembrando que a nossa base operacional ali, né? O nosso rastreador principal da tendência é a média de 20 períodos. Esse cenário aqui, quando ele sai, aquilo que eu falo, a gente tem que saber buscar as melhores oportunidades. Eu posso desenvolver uma estratégia para operar quando as médias estão emboladas? Sim. Mas não é mais interessante que eu busque aperfeiçoar o meu trade system quando o mercado vem para a tendência? E é isso o meu objetivo. Eu não preciso desenvolver estratégias para operar aqui. Até poderia, mas o meu mindset é o que é? Foque, operar naquilo que já tem dado resultado. Eu não preciso desenvolver novas ferramentas. Eu posso aperfeiçoar ainda mais aquelas que já têm dado certo para mim. E é isso que eu faço. Quando ele sai dessa região de consolidação, né, onde que as médias, enfim, nossos indicadores, né, nossos recursos estão embolados, eu vou aqui para a tendência. Espero uma correção linda como essa aqui na média de 20, um gatilho de entrada após rompimento como esse, certo? Então é isso. Então, fechando aqui, vamos lá, vamos para próximo dia. Um monte de Fibonacci aqui, né? Caramba, cara, deixa eu limpar isso aqui. Talvez estou apagando aqui até algumas fibras de estudos, né? Mas vamos lá. Aqui estava com um aspecto que poderia se formar um OCOI, né? Porque era uma região de um patamar aqui de fundo, né? Poderia fazer um pequeno OCOI, inclusive romper aqui essa máxima e buscar lá em cima. Por isso que eu não tomei posição na venda aqui, tá? Não tomei posição na venda. Se bem que poderia ser um trade aqui de fronteira de gap também. Ou seja, ele respeita fronteira de gap aqui, ó. Respeitou uma, não rompeu. Respeitou a segunda, não rompeu. Respeitou a terceira. Respeitou a terceira. O que acontece? Você vende na mínima aqui, ó. Aqui no gatilho como esse aqui. Até esse aqui daria para ser.
né? Então é interessante ficar atento nessas fronteiras do gap. Eu particularmente não gosto muito no dólar, porque sempre tende a romper essas fronteiras, tá? Às vezes acaba respeitando, mas não é um trade que eu gosto muito de fazer, tá? Então fica aqui compartilhado com vocês, tomada de posição aqui abaixo do 32, né? Onde que eu fiz a minha entrada? Foi quando ele rompeu, ó. Então ele vem, desce, rompe essa faixa aqui, ó. Rompe essa faixa, o que, que eu vou esperar? Uma barra ignorada, um candle, né? Basicamente uma barra ignorada aqui, ó, como o candle 43, né? Não foi um movimento aqui tão acelerado, né? Ele não teve tanta expressão. Aqui no início do movimento até teve mais volume financeiro, mas se não me engano, quinta-feira, isso foi quinta-feira, um mercado um pouco mais comedido aí no dólar, né? Mas onde que foi minha entrada? 43. Isso eu comentei no final da sala, né? Tava fechando a sala, comentei sobre a entrada no 43. O que tem muitas pessoas que fazem? Elas esperam um candle de força, né? Se bem que aqui foi um candle com fechamento bacana, mas nós não tivemos volume financeiro confirmando ele. Eu gosto desse tipo de gatilho aqui como 43. Lembrando que toque na média, né? Toque na média é sempre importante. Aqui não teve até isso, né? Não teve estoque na média. Mas como era um candle com fechamento contra o movimento atual, ou seja, se eu tenho um movimento de queda e eu tenho um candle com fechamento positivo, eu vou entrar quando ele vier para perder a mínima desse candle. Isso se for na alta também, tiver um movimento de alta, ele tiver um candle com fechamento negativo, eu vou tomar a compra, né? Então, essa foi aí a minha entrada, né? Então, só projetando os alvos aqui, eu puxei essa máxima com essa mínima aqui, ó. Então, o meu alvo, pelo menos, era aqui. Aqui embaixo. Primeiro alvo, né? Aquele alvinho que você faz uma parcial, né? Lembrando que região de suporte, né? Faixa de suporte aqui, então tende a o que ser uma região com muita briga, onde os compradores vão buscar defender bastante, tá? Então foi essa tomada de posição. Outro candle gatilho lindo aqui, o 47, ó. Então você tem um fechamento positivo, né? Faz mais um pullback, mais uma correção na média, você toma uma posição aqui na perca do 47. Tá? Outra entrada também bem bacana para estar participando, né? Então essas foram as operações. Na sequência ele volta a romper aqui e ele vai dar mais oportunidades, né? Você começa a observar aqui que ele não fez uma estrutura de reversão. O que ele começa a fazer aqui, ó? Um triângulo descendente. Então você entende qual que é o comportamento dele, né? Ele vem no movimento, ele vem o que? Acumulando. Se é um triângulo descendente, a expectativa é que ele rompa para baixo, né? Então, a forma de eu interpretar o gráfico, o que, que é? Um triângulo descendente. Então, a expectativa maior para o rompimento para queda, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu, particularmente, também tomaria posição. Aqui foi uma parcial, né? Você deixa stop, né, no break-even, ou enfim, aqui em cima. Você só gerencia a operação, né? Porque assim, tem que pensar assim: o meu dinheiro está aqui, ó. O meu dinheiro está nessa primeira operação aqui. O que vier além disso é um adicional, é um plus, né? Mas o meu dinheiro está sempre no primeiro alvo, né? Sempre no primeiro alvo. Por isso que eu falo que quem opera com contrato é um pouco mais delicado, né? Mas vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Triângulo descendente. Realmente operar dentro da figura é uma coisa que não aconselho. Se você está no trade, é só gerenciar. Se fez entrada aqui, é só gerenciar. O que acontece aqui? Rompe, né? Rompe. Aí fica complicado de você entrar já na violação, tá? O que eu sempre sugiro? É esperar uma correção, um pullback no mercado. Onde que seria essa correção? Aqui, ó. Não fez o toque na 20, né? Mas quando ele vem na 20, não rompe a máxima desse candle e vem e perde a mínima, é uma operação que você pode tomar na venda sim, a favor da tendência. Você não vai tentar caçar fundo aqui, certo? Então seria essa aqui mais uma oportunidade. Teve gente que pegou, realmente foi uma operação bem bacana, né? Foi 42 pontos aqui, né? Parcial, e daí não foi 55. Ah, não, foi até esse alvo aqui, ó, 42 pontos. Isso na quinta-feira, né? Aí o mercado já fechou, tá? Então foi isso, tá? Triângulo descendente, realmente um movimento muito bonito, muito técnico, né? E por isso que eu sempre falo na sala, né? Entender o contexto, né? Então é isso que vamos aqui para sexta-feira, né? Sexta, não teve operações pela manhã dentro do meu trade system, aqui até poder ter tomado algumas posições aqui. Eu compartilhei também uma fronteira de gap aqui também,
né, uma faixa de gap, fronteira de gap, uma região de gap, né, que tende a respeitar. Mas seria isso aqui, ó. Então você tem um candle que ele vem, se bem que o fechamento do gap está aqui embaixo, né? Não está aqui em cima, né? As pessoas muitas vezes se enganam. Então o fechamento do gap realmente é aqui, ó. Aqui sim, seria até interessante para você esperar um candle como o 11 nessa faixa aqui embaixo. Pode ver que na sequência depois ele volta a buscar aqui. Mas aqui, não diria fronteira do gap aqui, né? O gap, a fronteira seria mais aqui, né? Uma região de gap aqui, tá? Mas não é o tipo de trade que eu faço aqui, tomando a posição aqui, né? Que tende a dar muito stop, né? Inclusive é uma coisa que eu estou observando e até comentei com o pessoal na sala, né? Analisar estudar o gráfico, né? Começar a olhar essa primeira hora do dólar, vários dias aí, olhar esse comportamento, porque até pelo fato que o dólar está num volume financeiro muito alto, né? Esse fluxo cambial está muito alto no dólar. Tá? Continuando aqui, não viu oportunidades. Aqui tudo bem, como ele falhou esse pivô, não deu continuidade na alta, aí poderia buscar a venda onde é abaixo do 42, quando ele rompe a VWAP. Aí ele rompeu a VWAP, aí você trabalha na venda. Só que lembrando, o que é o stop mais técnico? Lá em cima, né? Então assim, tá encaixado totalmente no Trade System? Não. Então não participo, tá bom? Vamos lá. Onde que seria uma entrada bacana também? Bacana, muito interessante uma entrada. Aqui no candle 48, né? Esse aqui não está marcado, deixa eu marcar aqui para vocês. Na mínima do candle 48, ó. Então, venda na mínima, rompeu o VWAP, volta a corrigir, né? Volta a corrigir aqui. Aí você faz a venda onde? Na mínima do 48, ó. Candle gatilho, não uma estrela cadente. Estrela cadente dentro de um contexto, né? Isso sempre é importante. Aí ele vem aqui, ó, seria um trade de 30 pontos, cara. Sensacional, né? Uma operação de 30 pontos, né? Beleza, pessoal? Continuando aqui. Se bem que foi um dia bem amarrado no dólar, né? Bem amarrado. Onde que teve uma entrada? Ah, foi exatamente aqui que eu entrei. Foi logo no fechamento, logo após o fechamento da sala. Lembrei, foi um dia bem amarrado. E ainda eu não peguei no 48, lembrei agora. Quando eu voltei, né? Foi logo que eu tinha fechado a sala, voltei aqui para a tela, tinha feito 48. Aí eu teve o 49. Eu entrei na perca da mínima do 49. Até compartilhei com a galera da sala, né? Foi um trade bacana. Lembrando também faixa de suporte. Então, a expectativa é que ele continuasse o trade, sim. Mas realmente aí, eu não. Por isso que eu falo, ó, não tomo compra aqui, ó. Quem tomou compra aqui, ó, é fronteira do gap. A fronteira do gap tá aqui, ó. A mínima do gap, onde que tende a recusar o preço, tá bem aqui, ó. Tem que se atentar a essa questão de contexto. Então aqui não. Isso aqui agora, se ele vem, observe da seguinte maneira: se ele vem com esse pavio aqui e rompe essa mínima anterior aqui, aí até de repente daria para tomar uma posição na compra na reversão, mas também não é a minha base, não como que eu posso falar, a minha principal aí arma no mercado, né? Meu principal recurso, né? Porque quando ele faz esse movimento aqui, ele rompeu a VWAP. O que eu estou esperando? Eu quero só o pullback. Eu quero o pullback que ele venha fazer na VWAP. Se ele fizer um candle gatilho, o que eu vou esperar? Para entrar a favor da venda. O fluxo do mercado maior é a favor da venda. O cenário macro é a favor da venda. Então, assim, as melhores oportunidades sempre vão ser o que? A favor da ponta vendedora. Né? Você está numa tendência de baixa, você tem alvos na tendência de baixa. Tá, pessoal? Então é isso. Talvez só para compartilhar com vocês, talvez eu feche esse vídeo aí só com o dólar, tá? Daí eu tento aí aprimorar para as próximas semanas aí, fazer um recap aí em menos de uma hora para deixar disponível também no Instagram, tá? Mas como eu falei, né? Esse é um piloto, esse é um primeiro vídeo, tá? Só para me finalizar o dólar aqui, então vamos lá. Então, fronteira do gap tem que entender a dimensão disso. Então, aqui a fronteira do gap é onde a gente efetivamente teve, né? Efetivamente teve o que? O fechamento do mercado no dia anterior, que foi aqui, ó, nesse candle. Aqui foi o fechamento, né? Aqui só simplesmente foi uma máxima. Uma máxima, o mercado fechou aqui para baixo. Então, aqui. Por isso que eu não faço essa tomada na compra aqui. Eu não faço esse tipo de tomada aqui na reversão, né? Tende a falhar muito, né?
Tá bom, pessoal? Então fica compartilhado aqui com vocês. Aí sim, aqui pode ver que daí, próximo ao gap, ele recusa e devolve o movimento para cima. Mas para mim não importa, aquilo que eu compartilhei, né? Foram 30 pontos aqui nessa queda. Eu não tive um lucro de 30 pontos, né? Porque acabei tomando no 49, né? Então aqui, ó, 24 pontos, não sei com 24 pontos aí. Como eu busco gerenciar a operação, e como eu busco gerenciar a operação, então eu coloco na máxima aqui, então 12 pontos, né? Foram 12 pontos nessa operação. Tá bom? Então fica compartilhado aí com vocês essas operações. Para mim foram essas oportunidades. Aí na sequência ficou feio o mercado aqui, não teve nada, tá? Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise. Acredito que foi bem bacana para pontuar as melhores oportunidades. Uma das coisas que eu falo é as melhores oportunidades são aquelas que aparecem para você, certo? As melhores oportunidades são aquelas que aparecem para você. Ou seja, você tem que ter uma base, você tem que ter um trade system, né? E procure focar nas melhores oportunidades. Como que você vai saber quais são as melhores oportunidades? É o dia a dia no mercado. Eu tenho uma base operacional que eu já disponibilizo em planilha, né? Inclusive, eu tenho alguns vídeos gravados com base no meu trade system, né? São vídeos pontuais com base em cada estratégia e algumas derivações, né? Alguns vídeos que eu estou fazendo, ou seja, vídeos curtos, objetivos, explicando de forma descomplicada, prática e objetiva cada estrutura de entrada, né? E aquilo que eu falo, não precisa você ter 2.000 estratégias no mercado. Tenha poucas estratégias, né? Não que você vai ficar com poucas estratégias para sempre, mas busque, né, aperfeiçoar no pouco para que daí você comece gradativamente a buscar novas estratégias. Mas você só vai buscar novas estratégias a partir do momento que você já estiver fazendo com excelência aquelas poucas, né, que você escolheu no início, né? É isso que eu faço. O detalhe é que com o tempo, o que você começa a observar? Por que eu vou buscar novas estruturas de entrada no mercado se as que eu já tenho feito, eu já tenho aperfeiçoado elas e já tenho obtido ótimos lucros, né? Então, a minha ideia, né, e aí é uma construção mental e a minha opinião, né, particularmente é essa, eu não preciso ter 100 estratégias, 50 estratégias. Eu preciso ter cinco ótimas estratégias e não hesitar quando elas se apresentarem no gráfico para mim. Esse é meu ponto de vista, né? Por isso que eu começo a olhar o quê? Eu não vou ficar só olhando essa estratégia no índice e no dólar. Essa estratégia ela funciona no índice, no dólar, nas ações, né? Nos commodities, enfim, onde tiver gráfico e ela tiver esses determinados comportamentos, né, com base nas médias, algumas outras estruturas que eu faço também de reversão a favor da tendência, né, com base em Fibonacci e diversas outras, pivô, rompimento, enfim, todo o mercado funciona isso, né? Tá? Então, aquilo que eu falo, né? Eu posso ampliar, né, os ativos que eu opero, mas aperfeiçoar cada vez mais essas poucas estratégias, mas tornar elas cada vez mais eficientes, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o feedback de vocês. Esse aqui eu vou finalizar dessa forma com o dólar, até porque eu expliquei um pouquinho como que funciona, né? Essa questão do recap aí, qual que é a proposta, qual que é a ideia. E como foi um piloto, né? Mesmo, tá bom? Então, nas próximas vezes, né, os próximos vídeos aí, farei provavelmente todos os sábados, daí, ou se online, né, ao vivo, uma live, ou se não também um vídeo fechado aí para ele ficar mais objetivo e prático, tá bom? O interessante é que ao vivo também ele abre a oportunidade para que as pessoas possam tirar dúvidas, né? Então, comente, deixe um comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Também é importante que você deixe a tua opinião se isso tem que ser ao vivo, né, no YouTube, para que a gente faça isso junto e você possa também tirar suas dúvidas. Lembrando que um vídeo ao vivo a gente vai ter um pouco mais de tempo, né? Talvez seria uma live de pelo menos 1 hora. Mas deixe teu comentário, tua opinião, teu feedback, tua sugestão para que eu possa aprimorar também essa nova linha aí de trabalho para também estar gerando um conteúdo bacana, de valor aí e educacional para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.